alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente inicia hoje mais um curso aqui no Eu Vou Passar, curso de Economia do Setor Público e Finanças Públicas. E para quem não me conhece, e para quem me conhece também, o meu nome é Amanda Aires. E a gente vai trabalhar junto esse módulo específico de Finanças e Economia do Setor Público, direcionado estritamente para o setor público. Antes de me apresentar, vamos falar um pouco sobre o curso, para a gente poder se organizar. E em seguida eu faço as apresentações e explico como é que vai funcionar o nosso curso aqui no Eu Vou Passar. Primeira coisa importante, por que economia do setor público e por que finanças públicas em um curso só? Apesar de serem disciplinas diferentes, e elas são disciplinas diferentes que são vistas por livros e autores distintos, as bancas confundem aquilo que é economia do setor público com o que é finanças públicas. A gente vai ver, eu trouxe aqui alguns editais onde a coisa é muito complicada. Então, o que foi que eu decidi fazer? Vamos fazer um curso de finanças públicas com economia e setor público. E a gente vai fazer de forma que essas disciplinas elas se complementem e nessa complementariedade você ganha em termos de conteúdo. Então, nossa ementa é economia do setor público e finanças públicas. Importante sobre essas duas disciplinas, vamos aqui. Quando a gente for falar em economia do setor público e finanças públicas, nós não vamos falar de questões de orçamento. Nós não vamos falar de orçamento público. Nós não vamos falar das peças orçamentárias que vocês veem lá na administração financeira e orçamentária. Para isso, vocês têm o curso do professor Wilson aqui, eu vou passar um curso extremamente interessante que fala da parte de orçamento. O nosso curso vai ver exclusivamente questões de economia e setor público e questões de finanças públicas, não orçamento. Inevitavelmente, em alguns pontos, essas disciplinas elas vão se tocar. Por exemplo, quando eu falo em orçamento, eu tenho que falar em lei de responsabilidade fiscal. E quando eu falo em finanças públicas, eu também preciso falar da lei de responsabilidade fiscal. Então, inevitavelmente, vão existir alguns pontos de convergência ou alguns pontos de interseção entre essas disciplinas, mas nós não vamos focar nas peças orçamentárias, em plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, nada disso. A gente só vai falar das questões de economia no setor público e de finanças públicas. E aí, bem importante aqui. Ainda sobre essa ementa, uma coisa importante que você vai notar. Economia do setor público, em específico, é muito baseado em microeconomia. Então, muito dos conteúdos da microeconomia são vistos em economia e setor público. Como assim? Quando vocês estudam microeconomia, e aqui é um parêntese, para quem já fez os cursos de microeconomia comigo, ou seja, para quem já fez cursos de microeconomia, o curso de microeconomia é dividido em dois grandes blocos. Um primeiro bloco, onde a gente analisa consumidor, empresa e mercados competitivos, termina ali um grande bloco. E o segundo bloco que analisa quando o mercado competitivo não funciona. Então, oligopólio, monopólio, externalidades, bens públicos, informação assimétrica. Todo esse conteúdo da segunda parte de qualquer módulo completo de microeconomia também é visto em economia e setor público. Então, ainda existe essa interseção entre o curso de economia e setor público e os cursos de microeconomia. Obviamente, quando eu falo setor público, eu vou entrar em mais detalhes sobre a intervenção do governo na economia. Mas vai existir, inevitavelmente, alguns paralelos. Por isso, para quem já fez o curso de microeconomia comigo, algumas aulas vão servir como revisão. Para quem não fez, não precisa ir no curso de microeconomia ver o material que já foi visto. Faz aqui em economia e setor público. Mas é importante notar que existe essa convergência. Economia do setor público, na sua essência, nada mais é do que o estudo das falhas de mercado que a gente vê lá na microeconomia, adicionando aí alguns tipos de impostos, algumas questões específicas de tributação. Mas a lógica é essa. Como foi que eu estruturei esse curso para vocês? Olhando
onde essa disciplina ou onde essas disciplinas apareceram. E aí, concurso elaborado pela ESAF. A SUSEP 2010 apareceu, Finanças Públicas ou Economia do Setor Público. A CVM, o STN, esse concurso da Secretaria de Tesouro Nacional foi especificamente um concurso que se solicitou muito, economia no setor público e finanças públicas, se diferenciava bastante a presença das duas disciplinas, EPPGG e a APO, que é uma das que mais caiu, finanças públicas, e a prova mais recente que nós temos de como finanças públicas e economia e setor público é cobrado nas provas. Então, está aqui, a APO do MPOG foi a disciplina onde teve mais abrangência de finanças públicas e de economia e setor público. Isso elaborado pela ESAF. Elaborado pelo SESGRAN Rio, ou pela SESGRAN Rio. Teve o BNDES 2012, elaborado pela CESP, a Ancine em 2013 e elaborado pela Consulplan, a CBTU 2014. Obviamente, existem mais bancas aqui que vão solicitar finanças públicas ou economia e setor público. O que foi que eu fiz para poder montar esse curso para vocês? Olhei como esses editais, eles foram apresentados. E, além disso, fui pegando o que é via de convergência e, mais importante, o que é via de divergência. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui que em algumas disciplinas bens públicos, está lá no edital de finanças públicas, quando é economia e setor público, por exemplo. Então, por isso, a ideia de juntar as duas disciplinas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de provas onde a disciplina de economia e setor público ou a disciplina de finanças públicas foi solicitada. Primeiro é um cargo do SUSEP 2010, e aí, lá em economia, como se fossem princípios fundamentais de economia, vinha já a noção de economia e setor público. Bens públicos e externalidades, está de vermelho aqui. Escolha envolvendo risco, assimetria de informação, moral hazard, seleção adversa, sinalização e mecanismos de incentivo. Veja, e aí vamos começar a entender como é que as bancas fazem. Esse conteúdo é um conteúdo fortemente associado à microeconomia, mas é economia e setor público e está dentro, aqui nesse caso, dentro do norte da microeconomia. Então, a banca, nesse caso aqui, o concurso da SUSEP, a banca considerou esse conteúdo como parte de microeconomia, mas algumas disciplinas, algumas bancas vão considerar esses tópicos como tópicos de economia e setor público. O concurso da CVM 2010, analista de mercado e capitais, pegou aqui do tópico 11 até o tópico 17 como finanças públicas e economia e setor público e jogou dentro do conteúdo de economia. Então, eu tenho classificação dos bens, público, semipúblico e privado, bens públicos e externalidades, funções governamentais, princípios gerais de tributação, tendências gerais de evolução do gasto público no mundo, cálculo do déficit público, as necessidades de financiamento do setor público nos conceitos nominal, operacional e resultado primário, marco regulatório a partir de 90 e a lei de responsabilidade fiscal. Vou só dar aqui algumas considerações. A gente até poderia considerar bens públicos, semipúblicos e privados como característica de economia, então lá no item microeconomia, bens públicos e externalidades, lá na categoria de economia, mas aí quando eu venho para funções governamentais, que princípios gerais de tributação, tendências gerais de evolução do gasto público no mundo, principalmente cálculo do déficit público, isso aqui já deixou de ser economia e isso já passou para a seara de finanças públicas. Então, por isso essa relação muito imbricada, assim, muito junta das duas disciplinas, e é importante que a gente saiba o que é de fato economia e o que não é. E cálculo de déficit público não é visto em nenhum livro de teoria econômica. Cálculo de déficit público, necessidade de financiamento do setor público, conceito nominal, operacional, resultado primário, tudo isso é visto na disciplina de finanças públicas, mas aqui no concurso da CVM está dado lá como um conteúdo de economia. Isso está errado. Então, mas vale a pena reforçar que esse conteúdo foi o conteúdo cobrado de finanças públicas. Aqui no BNDES administrador, funções de bem-estar,
externalidades e bens públicos, isso é a economia do setor público. Também bem claro aqui, sendo cobrado como microeconomia. No profissional básico de economia, aí vem destacado economia e setor público. O que é que eu considero economia e setor público segundo a Sesgran Rio? Falhas de mercado, bens públicos, semipúblicos e privados, externalidades, funções de Estado, políticas de bem-estar social, princípios gerais de tributação, cálculo do déficit público, necessidade de financiamento do setor público nos seus conceitos primário, nominal e operacional. Esse item aqui, muito mais ligado a finanças públicas do que essencialmente a economia do setor público. Vejam de novo que está vindo misturado, a banca mistura. Depois ele vem com os modelos de concessão em parcerias público-privadas, o papel do Estado no setor financeiro, modelos de relacionamento de crédito e repressão financeira. Então aqui, algumas considerações sobre finanças públicas dentro do conteúdo de economia e setor público. A relação ela é muito junta. E aí aqui alguns outros, STN 2013, então esse é um dos conteúdos que eu acho mais completos, tanto de economia e setor público quanto de finanças públicas, e depois a gente vai ver alguns outros mais recentes. Então, quem considerou finanças públicas na prova do STN? Objetivos, metas, abrangência e definição do que é finanças públicas, visão clássica das funções de Estado, evolução das funções de Estado, falhas de mercado, bens públicos e externalidades. De novo, isso aqui é muito mais economia do setor público do que finanças públicas. O papel do governo, os objetivos da política fiscal, políticas alocativas, distributivas e de estabilização, o financiamento dos gastos públicos, a tributação e a equidade, tipos de tributos, conceito de déficit público, financiamento déficit, classificação das receitas e despesas públicas segundo o MTO, que é o Manual Técnico do Orçamento, resultado fiscal do governo, necessidade de financiamento do setor público, resultado primário e resultado nominal, a nossa querida Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente vê em orçamento e vê de novo em finanças públicas, e aí vê na lógica de princípios, objetivos, efeitos no planejamento no processo orçamentário e a regra de ouro. A regra de ouro bem importante. E aí anexos das metas fiscais, anexos de riscos fiscais, receita corrente líquida, renúncia de receita, geração de despesa obrigatória de caráter continuado, vedações, instrumentos de transparência e as finanças públicas no Brasil, experiências recentes a partir de 1970. Essa foi a consideração do que a ESAF considerou como finanças públicas. Finalmente, a gente vem para a economia e setor público, segundo a versão do concurso da STN, o setor público no equilíbrio macroeconômico, visão clássica versus visão keynesiana, o setor público na economia, aí veja que ele repete aqui, ele não repete não, ele vem como externalidades, aliás, repete, né, externalidades aqui e externalidades aqui também. Então, veja como a coisa é misturada. Indivisibilidade, bens meritórios, monopólio natural, mercados imperfeitos, bens públicos, conceito de bens públicos, então, bens públicos, de novo, tá, eles estão aqui, e bens públicos, eles estão aqui também. Conceito de bens públicos, modelo de Lindow, modelo de Thibault, modelo de Samuelson, modelo de Musgrave. Tributação, conceito de tipos de tributos, tributação e equidade social, tributação e eficiência econômica, conceitos básicos da contabilidade fiscal, conceito de déficit público, de novo uma interseção. Então, cadê? Conceito de déficit público, já me perdi aqui. Primário, operacional e nominal, efeito TANSE, dívida pública, curva de Laffer e o financiamento por meio de senhoreagem, conhecimento e sustentabilidade do endividamento público, federalismo fiscal no Brasil, conhecimento de federalismo, harmonização tributária e equalização fiscal, novos arranjos federativos, evolução do déficit da dívida pública a partir dos anos 80. Importante apontar aqui, esse, para mim, é um dos editais mais completos e foi em cima desse, eu adianto, que a gente montou o curso.
Não, e aí o que eu quero que vocês observem, que ele é mais abrangente do que os demais, mas eu quero que vocês vejam é que dentro daqueles demais que nós vimos, aqueles muitos editais, os conteúdos estão previstos aqui. Um concurso que foi cancelado, o EPPGG, a evolução das funções do governo, veja que ele ainda entra isso aqui no conceito de micro e macroeconomia. O papel do governo na economia, estabilização econômica, promoção do desenvolvimento e redistribuição de renda, função bem-estar, políticas alocativas, distributivas e estabilização, falhas de mercado. E nas falhas nós temos o poder de mercado, os bens públicos, semipúblicos, privados, externalidades e informação assimétrica. Essa parte aqui específica de falhas de mercado é basicamente tudo que a gente vê, tudo que está em microeconomia, tudo que está em economia do setor público e que vai aparecer em finanças públicas também. Então, um conteúdo que sempre se repete e vai ser o primeiro conteúdo que a gente vai analisar. Então, ele vai sempre se repetindo. Finalmente, a Ancine tem aqui, como economia do setor público, o Estado e as funções econômicas governamentais, falhas de mercado e atuação do governo, falhas de governo, as necessidades públicas e as formas de atuação dos governos, Estado regulador e produtor, evolução da participação do setor público na atividade econômica, contabilidade fiscal, necessidade de financiamento do setor público, resultados nominal, operacional e primário, dívida pública, sustentabilidade do endividamento público, financiamento do déficit público a partir dos anos 80 do século XX. E aí, o que eu trouxe de destaque para vocês? Isso aqui é economia do setor público. Vejam como a banca, se eu não me engano, a Ancine, foi o CESP ou a CESP, deixa eu ver aqui. Ancine foi CESP. Vejam como o entendimento da CESP sobre finanças públicas é diferente. Ele coloca finanças públicas junto com o orçamento e no edital eles carregam muito mais no conteúdo orçamentário. Então eu tenho princípios orçamentários, diretrizes orçamentárias, processo orçamentário, método, técnica e instrumentos do orçamento público, normas aplicáveis, CIDO, CIAF, receita pública, despesa pública, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, a conta única do Tesouro, a contabilidade pública, Lei 4.320 de 1964, tópicos selecionados da Lei Complementar 101 de 2000, e aí gestão organizacional da contabilidade pública no Brasil, e por aí vai. Vejam que o conteúdo visto pelo CESP, ou pela CESP, como queiram chamar, é um conteúdo muito mais orçamentário. Então, a gente não, e aí eu já vou começando a delimitar, a gente não vai entrar na seara orçamentária. Então, a gente vai entrar na seara fundamentalmente financeira, de finanças públicas de fato. Não vamos entrar em orçamento, até porque tem, de novo, vou reforçar, cursos muito bons, já vou passar, que fazem isso. Finalmente, o CBTU, que foi agora em 2014, para a economia do setor público, e aí ele pega, veja como reforça, as falhas de mercado, equilíbrio geral e teoria do bem-estar, ótimo de Pareto, aí eles voltam para bens públicos, teoria da escolha pública, externalidades, objetivos da política fiscal e funções econômicas do governo, e lá no final, na parte de analista de gestão, conceitos e princípios de tributação, a gente vai ver isso, espécies de tributos, a gente vai ver isso, sistema tributário nacional também, e aí ele entra nas questões de gastos públicos, e isso a gente não vai ver. E é quando ele entra, conceito, medidas, modelos de gastos públicos, déficit público e dívida pública, isso aqui a gente ainda vai considerar sim. Formas de financiamento do setor público, orçamento público no Brasil, histórico e evolução conceitual, princípios orçamentários. Viu orçamento, apesar de estar para algumas bancas junto, não vai ser considerado. Ele vem orçamento, programa, plano plurianual, ALDO, ALOA, classificação e conceituação da receita orçamentária, classificação e conceituação da despesa orçamentária, ciclo orçamentário e aí, lei de responsabilidade fiscal, a gente vai ver sim. Inovações introduzidas pela LRF,
efeitos do planejamento e no processo orçamentário, limites para as despesas pessoais, limites para a dívida, transferências voluntárias, gestão patrimonial, mecanismos e transparência, além de controle e fiscalização. Orçamento, mas dentro do conteúdo de finanças. Finalmente, agora é finalmente mesmo, o material do concurso recente do MPOG, que foi da APO, e aí aqui alguns pontos sobre finanças e economia do setor público. No caso da APO, em específico, eles colocaram finanças públicas junto com direito tributário, não vai entrar na seara do direito tributário. Então aqui tem aí vários tópicos de economia, setor público e finanças públicas. Vou ler rapidinho para vocês. Eficiência econômica e equilíbrio competitivo, o conceito de otimalidade de Pareto, eficiência dos mercados competitivos e os teoremas fundamentais de bem-estar, falhas de mercado e racionalidade para a intervenção do governo, imperfeições de mercados, bens públicos, externalidades, mercados incompletos, falhas de informação, inflação e desemprego. Distribuição de renda e existência de bens meritórios, o trade-off entre eficiência e equidade, curvas de diferença social e funções de bem-estar social, utilitarismo versus hausianismo, teoria dos bens públicos puros, bens públicos impuros, provisão pública de bens públicos, provisão ótima de bens públicos, o problema do carona, o free rider, e aí ele reforça de novo externalidades. Escolha pública, mecanismos públicos para alocação de recursos, regras de votação, modelo de Lindow, sistema tributário, ele vem com mais detalhes. Isso aqui vocês podem dar uma olhada, não vou nem ficar me lendo, para não ficar cansativo para vocês. Então, a gente eu peguei todos esses editais, vi o que tinha de mais importante e montei essa estrutura de curso aqui. É isso que nós vamos fazer. Então, depois de a gente ver todos os editais, onde apareceu economia público, onde apareceu finanças públicas, depois de analisar o que é que as bancas reconhecem como economia público, o que é que as bancas reconhecem como finanças públicas, que a gente definiu essa estrutura de curso. Como é que nós vamos fazer isso? Uma parte inicial, bem economia, setor público, e uma parte final, mais de finanças públicas. Então, finanças públicas, vamos analisar o impacto. Falar em finanças públicas é falar do impacto do governo na economia, funções do governo na economia, economia e setor público o setor público na economia. Eu já coloquei logo externalidades e indivisibilidades. Setor público na economia, bens meritórios, monopólio natural, mercados imperfeitos e as outras falhas de mercado. Bens públicos, o conceito do que é bem público. E aí, sistema tributário, as características básicas dos impostos, introdução ao sistema de tributação, tipos de impostos no Brasil, tributação de consumo, o imposto sobre valor adicionado e outros impostos cumulativos, tributação ótima de mercadorias, alíquota marginal, alíquota média, incidência tributária, curva de Laffer e financiamento por meio de senhoriagem. Essa primeira parte aqui é uma parte mais ligada à economia do setor público. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira parte. Na segunda parte do nosso curso, a gente vai falar sobre as funções do governo, os objetivos da política fiscal, as políticas alocativas, distributivas e de estabilização, teorema do orçamento equilibrado, dominância fiscal, dominância monetária, algumas aulas de exercício. E aí vamos agora, feito isso, entrar notoriamente em finanças públicas, com déficit e dívida pública, necessidade de financiamento público acima e abaixo da linha, regime de contabilização, evolução do endividamento público, o efeito Tanzi, a dívida pública, federalismo fiscal e transferências intergovernamentais. Vários exercícios, vamos falar sobre a LRF várias vezes e em várias aulas. E, finalmente, falar sobre renúncia de receita, geração de despesa obrigatória de caráter continuado, 2 aulas para isso. Finanças públicas no Brasil, alguns exercícios, e aí tópicos avançados de economia e setor público, modelo de Linda, modelo de Tibu, modelo de Samuelson, modelo de Musgrave. E, finalmente, lá no final,
alguns exercícios. Então, o que é que nós vamos fazer nessas próximas 20 horas, nessas próximas 40 aulas? A gente vai dividir todo o nosso entendimento de economia e setor público e passar para finanças públicas. Uma coisa que eu quero que você observe, apesar dessa ser a melhor alocação dentre os conteúdos que eu vi nos últimos editais, isso aqui não é uma coisa rígida, tá? À medida que o curso for acontecendo, pode ser que a gente mexa em uma coisa ou outra, mexa na ordem, porque aí é muito da fluidez do que está acontecendo com a aula. Mas, a princípio, esse é o conteúdo que nós vamos ver, conteúdo zero de orçamento, conteúdo 100% naquilo que é mais finanças públicas do que orçamento público e mais economista público, menos microeconomia. Então, essa foi a divisão que eu fiz para vocês. E, finalmente, quem eu sou? Um pouquinho sobre mim, meu nome é Amanda Aires, como já disse no início, deve ter aparecido na legenda. Eu sou economista, sou mestre em economia, tive a minha dissertação premiada pela Federação Brasileira de Bancos em 2011. Sou doutora em economia, fiz uma parte da minha graduação na Suíça e uma parte do meu doutorado no Canadá. No Eu Vou Passar, eu tenho cursos de microeconomia, de macroeconomia, de finanças privadas, a minha fotinho aqui comeu a finanças privadas, de contabilidade, instituições financeiras, de economia brasileira, de exercício, tem um montão de aula. E a gente vai começar agora com finanças públicas, então é um outro curso que a gente abre, sobre os cursos de micro, macro e brasileiro em específico. São cursos bem recentes, eu regravei ano passado, então não é uma coisa que tem uma mudança muito forte. Brasileiro em específico eu gravei em 2016, então é um curso que está bem recente. Os outros cursos não tem muita alteração, então não precisou regravar, mas micro, macro e brasileiro deu uma repaginada no curso. E na minha vida profissional eu sou professora, é assim que me apresento como professora. Eu sou autora de 2 livros para concurso, o Economia Brasileira para Concursos e o Economia para Concursos, 1000 exercícios resolvidos, ambos do Grupo GEM. E atualmente sou economista-chefe da Secretaria da Fazenda do Estado aqui de Pernambuco. Então eu trabalho na Fazenda e a minha missão é triturar os dados que vêm lá da parte orçamentária e da parte fiscal do Estado para poder dar os resultados e apresentar isso não só para a sociedade também, mas especificamente para o secretário da Fazenda e para o governador do Estado. Então, a minha missão é essa. Por isso, a gente vai falar sobre finanças públicas, porque eu estou lá dentro do setor público, dentro de uma fazenda estadual. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês na nossa primeira aula, um pouco da estrutura do curso, por que o curso foi estruturado dessa forma. Vejam que esse curso ele vai atender a maior parte dos concursos, mas não vai atender a todos os concursos. Isso eu queria deixar claro para vocês, porque o conteúdo é muito disperso, mas eu entendo que ele vai conseguir sim aí atender as demandas da maior parte dos concursos, principalmente naquilo que eu chamaria de core, né? Aquela parte mais central que cai em todos os concursos. Então, acho que essa é a nossa missão. O curso terá 40 aulas ou 20 horas, com muitos exercícios o mais recente possível, e para que a gente tenha uma boa aprendizagem, para que a gente consiga o êxito, que é a nossa aprovação. Então, a gente vai parar por aqui, é uma aula mais introdutória para a gente se conhecer. Quem quiser falar comigo, meu e-mail é amanda@euvopassar.com.br e pronto, me acha no e-mail, qualquer dúvida joga lá. E eu também estou no Facebook, meu nome é Amanda Aires Vieira. E se quiser me seguir no Instagram, também tem Instagram, é @amandaires_. Pronto, isso aqui é meu Instagram. E no Facebook é Amanda Aires Vieira, meu último sobrenome. Vocês me acham lá facinho. Se eu demorar a adicionar, mas eu posso demorar a adicionar, mas eu adiciono. Qualquer coisa, manda mensagem para mim, eu sempre respondo, eu sempre estou de olho lá. Então, eu acho que é isso. Quaisquer dúvidas, a gente entra em contato, a gente para por aqui e volta para finalmente parar com esse blá, 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 blá de abertura e concentrar no nosso curso. Vamos saber, finalmente,
qual é o impacto do governo na economia e começar a estudar finanças públicas. A gente para por aqui e volta já já. A gente se encontra em breve. Até lá!